Amém. Alguém me perguntou como Deus está constantemente irado contra o pecado e se deleita em seu Filho, e agora por causa disso na igreja, na obediência. Como Deus está irado e feliz todo o tempo, alegre. Estão acontecendo coisas, pecados que fazem Deus manifestar sua ira, seu desprazer, enquanto Ele tem um prazer infinito. Como é possível tudo isso ao mesmo tempo? Então, eu quero falar um pouco a respeito disso. Primeiro, que Deus, na verdade, não acontece essas mudanças. Deus nunca muda. A Bíblia diz que Deus é bendito eternamente, ou seja, Ele é o Deus eternamente feliz. E a felicidade de Deus, ela não aumenta ou diminui com os acontecimentos. Agora Ele está mais irado do que feliz, agora está menos feliz e mais assim. Deus é imutável. Mas na verdade o atributo que explica isso é a sua impassibilidade. Deus e um outro atributo que é chamado de a simplicidade de Deus. Mas falar sobre esse atributo, a simplicidade de Deus, seria muito complicado em um sermão. Então nós vamos olhar para o momento mais transformador da vida de alguém e vamos tentar entender algo dessa verdade sem nos debruçarmos sobre ela, e vemos que Deus continua sempre o mesmo todo o tempo, que não há nenhuma alteração em Deus quando coisas aparentemente estão diferentes no mundo e quando elas vão acontecendo simultaneamente, né? Coisas que a gente poderia dizer, usar a nossa linguagem humana e dizer que coisas que entristecem Ele, coisas que o alegram, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então aqui em Hebreus 3, de 1 a 14, uma passagem famosa diz: ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe um anjo, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que ele disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virava para ver, ele estava passando, ele se virou para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te achegues para cá. Tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés imediatamente escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar das mãos dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou. Como nós podemos tirar desse texto, para nós olharmos para nós mesmos, uma evidência de que nós fomos transformados pelo Evangelho, e como esse Deus que nunca muda, esse Deus
simples, né? Aquele atributo que, apesar de falar que é simples, não é nada simples compreender esse atributo de Deus. Como Ele é eternamente bendito e lida conosco através dessa posição em que a paz dele nunca está variando, a alegria dele nunca está variando, nenhuma das bem-aventuranças do seu ser estão se alterando enquanto a história está acontecendo. A gente olha para essa passagem que é muito famosa, Moisés e a sarça ardente, e olhamos para ela porque a gente poderia dizer que essa aqui é a experiência de transformação de Moisés como não havia acontecido antes. A gente até pode dizer que há uma conversão aqui, ou seja, isso não é que ele passou a acreditar em Deus, isso ele fazia antes, mas ele passou realmente a conhecer Deus. Nenhum de nós duvida que Jó conhecia Deus e cria em Deus, mas ele depois diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Não é? Havia um conhecimento de segunda mão, eu acreditava nele, mas agora os meus olhos te veem. Deus fala com ele, Deus diz: olha, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vê, é o Deus que ele conhecia assim. Essa passagem então é como aquele momento de Jó que diz: eu conhecia antes, mas eu não te via. É como você conhecer muito algo porque alguém descreve, conta muito para você, você já conhece, um lugar, mas você nunca viu. Você conhecia de ouvir falar, você conhecia, eu diria, de segunda mão. Se a gente conhece Deus só dos sermões que a gente ouve, é óbvio que a gente não conhece Deus e conhecemos só de ouvir falar. A palavra nos transforma porque ela leva da revelação que é meditada, pregada, para o conhecimento em que a nossa alma experimenta realmente. A gente conhece que Deus é paz e nós conhecemos a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós conhecemos através da palavra que Jesus dá descanso e nós recebemos o descanso. Então não conhecemos mais só de ouvir falar, os nossos olhos veem, aqueles instrumentos que captam as coisas, agora os da nossa alma, o palato da nossa alma sente a doçura de Deus, e a nossa mente iluminada começa a ver realmente Deus. Então Moisés acredita nesse Deus, mas ele nunca encontrou com ele de verdade. Então isso aqui é um ponto fundamental na sua história. Ele nunca teve uma experiência face a face com ele, uma experiência que ultrapasse muito o crer de ouvir falar. Ele não o conhece, a gente pode dizer. Alguém pode descrever muito lugar para você, ou uma pessoa para você, a ponto de você conhecer aquela pessoa, conhecer o lugar, de tanto que foi explicado para você todos os detalhes, ou de tanto que você leu em um livro, mas não é como estar em pé naquele lugar e olhar para ele. E agora Moisés está tendo finalmente esse encontro transformador aqui. Portanto, a gente pode dizer que isso é uma experiência de conversão de Moisés. Agora ele não mais só crê em Deus, não só crê na verdade, ele tem um encontro vital com esse Deus. Essa verdade é uma verdade agora libertadora nele mesmo. A gente vai ver 4 coisas que levaram a isso. Eu acho que você vai ver que essas 4 coisas estão sempre presentes em quem conhece Deus mais do que de ouvir falar, mesmo que ouvisse falar através do melhor pregador de todos os tempos, não é? Se você está indo ou se está contemplando Deus de fato, não é? Então essas 4 coisas têm que acontecer. Moisés experimentou isso dessa forma, e nós também temos que experimentar. Todos os homens que vão conhecer Deus de fato ou não o conhecem. Então você tem que, a fim de realmente experimentar e conhecer verdadeiramente Deus, dessas 4 coisas. E a primeira coisa
é você ser interrompido. Nós somos pessoas que vivemos meio que mecanicamente a experiência de todas as outras pessoas, todos os outros seres humanos como nós. Então a primeira coisa que traz um chamado ao conhecer Deus, não é? De tal maneira que Deus é tão palpável, entre aspas, que a Bíblia diz coisas assim, parecem contraditórias. Era como se ele visse o invisível. A Bíblia diz de Abraão, de Moisés, como se visse. É óbvio que você não pode ver o invisível, mas é tão real que é como se visse o invisível. É conhecer Deus assim. E a primeira coisa que traz Moisés, na verdade, a esse encontro com Deus, é o próprio arbusto, ou a própria sarça que aqui está queimando. A Bíblia diz assim no versículo 2 e 3: e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés já tinha visto muitos fogos assim no deserto. Não é algo incomum, não é? Mas dessa vez havia algo totalmente incomum no que ele estava vendo, do que todas as vezes que ele viu um arbusto queimando no deserto, ou arbustos queimando no deserto. E há uma série de razões que você pode ter fogo em arbustos no deserto, e não é algo incomum. Mas o que chamou a atenção de Moisés era que o fogo não consumia o arbusto que ele estava, ou devia estar, queimando. E por ele não consumir nunca o arbusto, ele nunca se apagava, ele nunca se extinguia. A gente sabe que o fogo, quando consome algo e aquilo termina, ele também termina. Mas como ele não queimava o arbusto, ele não apagava, ele não diminuía, ele continuava ardendo, não é? Então a gente sabe que fogo em arbusto no deserto, e não é incomum, como eu disse, mas é muito rápido. Rapidamente o fogo se apaga. Um deserto não fica pegando fogo. Você nunca vai falar assim, você nunca vai ouvir falar assim: o deserto está pegando fogo há tantos dias, há 20 dias está um incêndio no deserto. Isso não acontece, você nunca ouviu falar. Isso é totalmente impossível, porque não há combustível no deserto. Alguém pode dizer para você assim: a floresta tal na Califórnia está queimando há 30 dias. Você ouve falar. A Amazônia está queimando, o Pantanal está queimando há 20 dias seguidos. Você ouve falar. Por quê? Porque há muito combustível, há muita vegetação, e tem muita coisa para o fogo queimar. E às vezes, se não acontecer algo, aquele fogo vai ficar meses, não é? Porque ele tem algo para queimar, ele tem combustível. Certa vez houve um incêndio, muitos anos atrás, séculos atrás, nos Estados Unidos, em Boston. A cidade quase toda era de madeira. Queimou a cidade quase toda. Levou dias e dias. E só não queimou a cidade toda, foi uma das grandes catástrofes na história americana. Só não queimou a cidade toda, porque lá depois de uma semana que tudo estava queimando, tem uma tempestade que eles chamaram de milagrosa, que apagou o fogo, porque o fogo não ia apagar, a cidade era toda de madeira. Esse acontecimento foi tão trágico que revolucionou a construção e o planejamento de cidades no mundo todo, porque eles tiveram que pensar em construir e reconstruir a cidade sem que ela tivesse tanto material que mantivesse o fogo aceso indefinidamente até consumir tudo. Então, um arbusto ou alguma moita no deserto pega fogo, mas o deserto não fica queimando. Por quê? Porque o arbusto queima rápido e o fogo não tem mais combustível, apaga. Ele não vai queimar a areia, não tem combustível para ele. Então, os pequenos incêndios que acontecem no deserto por causa de um raio, ou algum outro pastor que deixou lá
a sua fogueira e acabou pegando em alguma vegetação, ninguém precisa correr para apagar o fogo no deserto. Apaga rápido, não é? É um fogo fugaz. Ele vem por causa de um raio, mas rapidamente ele apaga, e porque não tem combustível. E esse arbusto, lá estava um fogo que não queimava o arbusto. Então o fogo não cessava nunca, não diminuía, ficava queimando e queimando. Então nós somos informados de que Moisés decidiu: é melhor eu ver isso. Fogo no arbusto no deserto é comum, mas esse é totalmente estranho, está totalmente fora de tudo que eu posso explicar, está fora das minhas capacidades. Ou seja, não faz sentido. Esse fogo que queima aquele arbusto ali, o arbusto não se consome, por isso também o fogo nunca se apaga. Olha, isso é totalmente, não cabe, isso é impossível, não cabe na grade do meu saber, da minha capacidade. O arbusto tem que queimar, e por ele queimar, o fogo tem que apagar. Mas não. Por que o arbusto continuava a queimar? Por que o fogo não apagava? Estamos informados de que Moisés já estava passando, e 2 vezes essa palavra no original acontece. Ele olhou como você olha uma coisa assim, de repente ele achou que aquilo era incomum, e isso fez ele parar. Agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Ele já estava vendo que era algo diferente, totalmente atípico. Porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou e disse, a gente viu, não se achegues para cá. Ou seja, no verso 4 é dito isso. Essa palavra que é usada está dizendo que ele ia se desviar do seu caminho, ele ia sair do caminho que ele estava fazendo, da direção que ele estava indo, porque algo tão estranho, tão fora da grade mental dele, ia tirar ele do caminho comum, do caminho que ele seguiria. É como se ele tivesse sido interrompido. O seu caminho normal, o que ele faria normalmente naquele dia, foi alterado por aquela coisa completamente diferente. Então aqui está o princípio. Normalmente você não se encontra com Deus a menos que algo entre na sua vida que você não possa explicar, e perturba a sua vida, e interrompe o curso normal e natural do que você faria e do que os seus anseios, sua mente te direcionaria. Sabe, alguma coisa aconteceu totalmente atípica com Paulo para fazer ele indo para Damasco parar naquele dia, e todas as coisas mudarem. Se tudo ocorresse normalmente, como a mente de Paulo funcionava, como ele viu o mundo, como tudo era lógico para ele, aquele dia ele teria chegado a Damasco e prendido pessoas. Mas alguma coisa fora, Deus nunca... Essa é uma das evidências de que Deus realmente real está chamando um homem. Então, normalmente você não se encontra com Deus a menos que algo entre em sua vida que você não pode explicar e perturba a maneira com que você pode entender todas as coisas. E isso captura a sua mente. É por isso que essa coisa de você criar um ambiente emotivo para chamar alguém, para levantar a mão, para aceitar Jesus, está tão longe disso, o seu encontro com Deus, não é? Transformador. Então, algo muda o curso comum da sua vida, algo que, se dissesse ontem, seria totalmente absurdo para você. Então o que Moisés viu, ele na sarça ardente, não se encaixava na compreensão dele do que poderia ser e do que poderia acontecer. Não era algo que ele podia dizer assim, normal, está queimando ali. Não, era algo totalmente diferente. E porque não se encaixava, ele teve que parar para ver.
ele teve que interromper. Ele naquele dia tinha que levar as ovelhas para determinado lugar, estava passando no deserto, estava tudo traçado o seu caminho, né? Mas ele teve que parar. Então nós normalmente só chegamos à fé verdadeira nunca simplesmente por pensarmos em Deus. É por isso que você pode explicar, e qualquer mente racional pode compreender o que está sendo explicado. Isso não gera fé transformadora. Nós temos que ter algo que entre, que venha à nossa vida para nos perturbar. Algo que nós que pensávamos poder explicar tudo, dizer como a nossa vida era, o que faríamos, o que não faríamos, como faríamos, os pensamentos que temos sobre nós mesmos, sou livre, tal, essas coisas. Então, algo que abale a estrutura com a qual nós organizávamos todas as coisas, e faz nós pensarmos exatamente diferente do que pensávamos antes. Se isso não acontece, não houve nenhum encontro com Deus. Como eu disse, Paulo foi interrompido, aconteceu isso, e aí Paulo pensava de uma maneira diferente. Essa coisa de alguém que se diz cristão, que pensa exatamente como pensava antes, ou pensa exatamente como a cultura pensa, é uma evidência oposta de ter realmente visto Deus. Há um escritor famoso, não é? Thomas Samuel Kuhn. Ele nasceu em 22, morreu em 96, quer dizer, nasceu em 1922, né? E morreu em 26. Era um escritor e físico famoso, americano, e historiador também. E ele escreveu um livro que até hoje em dia a gente fala muito, as pessoas falam muito sobre ciência, né? Você é anticientífico, né? Eles dizem o seguinte, a pessoa que diz isso, que você tem que aceitar algo porque é desse jeito, porque isso aqui é a ciência, e você não pode falar assim, eu acho que isso está... essa abordagem não está certa. E se você está sendo anticientífico, na verdade, isso é o oposto do que é ser científico ou não, né? E ele escreveu um dos livros mais importantes, que é chamado de A Estrutura das Revoluções Científicas. Ele introduziu um termo que se popularizou entre nós, a gente usa para tudo, que é paradigma. Esse é um conceito paradigma, tanto da ciência como da epistemologia, né, que é a teoria do conhecimento. Ou seja, é o que define, né, o que nos dá uma grade com a qual a gente interpreta as coisas que chegam a nós. E a palavra paradigma veio direto do lado do original grego para nós. A gente simplesmente trouxe a palavra, e ele faz nessa obra várias reivindicações notáveis sobre o progresso do conhecimento científico, né? E ele escreveu ali no início dos anos 60 o livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Então ele é esse historiador, físico, filósofo, e é um livro acadêmico. Então não é um livro assim que se torna popular, né? Porque é um livro feito para um nicho menor, mas ele estava escrevendo sobre como a ciência funciona, como acontecem as revoluções científicas, as grandes mudanças, as grandes descobertas. Então ele é um historiador da ciência também, e o cientista, como nós também, gostamos de dizer assim, não, nós somos extremamente práticos. Nós só estamos olhando os eventos. Conforme as informações vão chegando, a gente vai abraçando elas, e aí a gente vai formando a nossa ideia a partir desses dados que a gente vai chegando. Cada byte de dados que chegam para nós, a gente olha para a evidência daquilo e a gente vai naquela direção. Então, gradualmente, nós vamos fazendo pequenas alterações e aí vamos avançando. Isso é uma ideia que as pessoas têm de maneira geral de como a ciência vai. Eu estou juntando provas e mais provas, e a visão fica mais clara, e eu mudo minhas opiniões para aquela nova, por causa daquele novo conjunto de evidências, e assim eu vou evoluindo. Mas Kuhn diz, não, isso não acontece, isso não funciona.
A ciência não... A revolução científica, as revoluções não aconteceram assim, porque o ser humano não funciona assim. O ser humano é muito diferente de alguém que realmente, cada dado que chega, ele realmente olha para esse dado de maneira independente. Como diz que nós somos todos muito mente fechadas, naturalmente. Nós não estamos abertos a novas provas que chegam, se elas contrariam a nossa opinião. E ele diz que todos nós tendemos a ter redes de interpretação, pela qual a gente interpreta a realidade. E uma grade é o que ele chamou de paradigma. Você tem um paradigma com o qual você interpreta as coisas que vão chegando, as informações que vão chegando. Então ele que popularizou o termo paradigma, que é uma maneira de olhar para a realidade. E ele diz que realmente tem esses pontos de vista, essas grandes grades interpretativas, e elas são muito difíceis da gente mudar, porque os dados que chegam a nós interpretamos eles segundo o paradigma com que a gente vê as coisas. A gente não deixa as coisas mudarem o paradigma, a gente tenta ver como elas encaixam no paradigma. Por exemplo, tem gente que supostamente se converteu, mas ela já tinha uma estrutura de pensamento. Ela vê no evangelho o que se encaixa. Que maravilhoso, olha, o evangelho está falando sobre aqui, sobre o social, aqui, sobre isso aqui. Aí quando vem algo do evangelho que não encaixa, ela tira. Não há mudança, o evangelho não muda ele, porque ele tem um paradigma no qual ele interpreta o evangelho. As informações que chegam de acordo com o paradigma ele abraça, as que não chegam ele não quer ouvir, ele deixa para lá, ele empurra para o lado. Você vai pensar que o cara é cristão, agora ele é uma pessoa... Não, mas não é, ele pensa exatamente como ele sempre pensou. Ele está usando o paradigma da cultura, o paradigma da sociologia humanista, da psicologia humanista, da antropologia humanista. Não importa o que chega da Bíblia, ele joga o que encaixa no paradigma dele, ele pega, o que não encaixa, joga fora. É assim que a mente humana normalmente funciona. E nós sempre usamos as evidências para tentar comprovar o que nós já achamos. É por isso que tem gente que recebe a Bíblia num culto maravilhoso. Assim que a Bíblia falar o que desagrada a ele, ele já não aceita mais. O pastor não é mais um bom pregador. Está falando que eu não gosto. Está me irritando. Pronto. Porque tudo que vinha antes, as doutrinas da graça e tal, vinha dentro da grade dele. Aí veio uma doutrina que atingiu algo da vida dele que ele não gosta, ele já não gosta. Aí ele vai procurar até achar o pastor que vai falar o que ele gosta. Você vê, essa pessoa, ela nunca é transformada, porque ela nunca muda o paradigma. Ela gostava enquanto os bytes de informação que chegavam da pregação da palavra estavam já de acordo com o seu paradigma. Mas se tiver contrário, ela já não posso aceitar isso. Isso não é aceitável. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma reportagem sobre várias pessoas vários cientistas sociais que foram falar sobre o 11 de setembro, quando aqueles aviões bateram nas Torres Gêmeas. Alguns interpretavam assim: olha, tá vendo? Nós americanos somos o bandido do mundo, né? Somos os maus, aí o mundo nos odeia e tal. Interpretou assim. Mas havia muitos cientistas sociais que interpretaram diferente. Eles falaram assim: nós somos a boa civilização do mundo, nós somos os mocinhos, e os maus não gostam de nós, então tem atos terroristas contra nós, porque os maus não gostam de nós. Você está vendo o fato em ser o mesmo. Os aviões bateram na torre, mas parte que já tinha o seu paradigma diz: está vendo, isso prova que nós somos maus, e porque somos maus o mundo não gosta de nós. Mas o outro interpretou exatamente o mesmo evento de maneira oposta. Não, nós somos os mocinhos e os bandidos não gostam de nós. Aí você vê, o fato é o mesmo, mas por que cada um está falando algo totalmente diferente? Porque eles tinham paradigmas. Eles já achavam que os Estados Unidos eram o malvado do mundo. Então aquilo ali só podia ser interpretado para eles de maneira que provasse a tese deles, que era mal. Aqueles que achavam que os Estados Unidos era o melhor da civilização ocidental, da liberdade, da democracia, eles iam interpretar como quem é o oposto a isso fez isso. Porque nós somos os bons. Você vê, o mesmo fato estava sendo interpretado de maneira oposta, porque as pessoas não estavam ligadas ao fato e aos acontecimentos e o que levou aquilo, mas sim à sua grade, ao seu paradigma. Não importa se vêm novas informações,
não há uma mudança, não é? Na opinião deles. E você fica lendo aquelas várias coisas e fica: como é possível isso? As mesmas informações, as pessoas estão chegando a conclusões opostas. Então, Thomas Kuhn, ele diz: nós não somos pessoas mente aberta, nós somos pessoas que já temos uma opinião a respeito das coisas. Então nós resistimos. As pessoas não têm, dizem que exercem um pensamento livre, mas não é verdade. Elas estão pensando de acordo com o paradigma. Não importa o que aconteça, elas levam um paradigma, o que não encaixa, elas tiram. Por exemplo, hoje em dia, um monte de jovem vai para a faculdade e diz: não, agora sim eu virei mente aberta, eu aprendi a pensar por mim mesmo. Aí ele pensa exatamente como o professor e todos os amigos dele do colégio, da faculdade. É óbvio que ele não pensou sozinho aquilo, é óbvio que ele não é uma mente aberta, é óbvio que ele não olhou para as coisas e interpretou elas, é óbvio que alguém está pensando por ela. E é por isso que está todo mundo pensando igual, e é por isso que está pensando igual o professor, está pensando igual a todo mundo no qual eu queria me encaixar, porque eu tinha um paradigma. E aquelas informações são interpretadas segundo o paradigma. Kuhn diz que isso acontece em todas essas áreas e acontece na ciência também. E até que ele diz que normalmente você vai chegando novas informações que não se encaixam no teu paradigma, tu vai colocando de lado. Ele falando sobre a estrutura das revoluções científicas, né? Até que ele diz que chega uma quantidade tão absurda de dados contrários que há então uma mudança de paradigma. Há uma revolução científica, há uma mudança. E isso é assim mesmo. Você vê, as pessoas interpretam as coisas naturalmente como a sua ideologia ou como elas querem, e não como é a evidência. Você vai ver as pessoas dizerem assim: temos que proteger os ovos da tartaruga. Por quê? Porque aquilo é uma tartaruga. Se você não proteger os órgãos da tartaruga, os ovos, vai acabar com a tartaruga vai dar extinção. Tu tem que proteger um ovo de tartaruga. Se alguém destruir um ovo, ele tem que ser condenado como se tivesse matado uma tartaruga. Ele cometeu um crime ambiental. Ok. Mas essa mesma pessoa vai dizer assim: não, o aborto está certo. Como o aborto está certo? O aborto é um ser humano. Não é um ser humano. Não é um ser humano, é parte do corpo da mulher. Assim, igual o braço, é isso? É um braço da mulher? Não. É o corpo da mulher, ela faz o que quiser com o seu corpo. Não, mas não é o corpo da mulher. É um ser humano. Não é um ser humano. Então, o ovo da tartaruga é uma tartaruga. Um ser humano não é um ser humano. O argumento é absurdo, porque ele é oposto. Aí a lei diz que se uma mulher grávida for morta, é duplo assassinato. Matou 2 seres humanos. Como assim? Você não disse que quando alguém é assassinado, foi, sei lá, 100 assassinatos, porque matou o braço, matou a cabeça, matou o olho, matou o cérebro, matou o fígado, matou... Você diz: não, peraí, o cara matou uma pessoa só, estava tudo isso. Se você diz que o feto é parte do corpo da mulher, seria como você declarar que matou a mulher e o braço da mulher, então matou mais de um ser humano. Mas não é assim. É óbvio que você diz que é um duplo assassinato, porque o neném que ela carregava grávida era um ser humano, e você matou ela e matou o bebê. Você vai ter que responder por essa morte dupla. Você vê como essas mentes podem justificar o aborto e ao mesmo tempo condenar a destruição dos ovos da tartaruga, porque é óbvio que as pessoas não estão pensando. Olha, a informação que chega a gente interpreta corretamente. A gente interpreta, não, as pessoas já têm uma grade, ela é a favor do aborto, e ela já tem uma grade que é proteger a natureza. Então, a informação que chega, que seja adequada para proteger a tartaruga, uma informação correta, que o ovo da tartaruga e a tartaruga no ovinho já é uma tartaruga, ela recebe. A informação de que o ser humano que está no ventre é um ser humano, ela não recebe. Não tem nada a ver com pensamento racional, tem a ver com o que ela já estabeleceu como um paradigma. Ela é a favor do aborto, então ela não vai aceitar nada que chegue contrário a isso. Kuhn diz que isso acontece em todas as áreas na ciência. E o que acontece é que às vezes a quantidade de informações que chega contrária à sua grade é tão grande, e naquele momento há uma honestidade intelectual em você, então você diz: não, está tudo errado.
Como as pessoas deviam pensar quando elas veem, olha, a tartaruga no ovo é uma tartaruga. Então, gente, vamos combinar, a argumentação de que o ser humano no ventre não é um ser humano é ridículo. Mas não há essa honestidade. Ele diz, quando há essas quantidades de informações chegando e há honestidade, você diz, olha, o paradigma está errado. Não é? E isso, por exemplo, mudou a ciência, por exemplo. Um exemplo que ele dá, um exemplo clássico, é a compreensão de como o universo funcionava. Porque durante séculos se achava que a Terra era o centro de tudo. E muitas coisas cooperam para você achar que é verdade isso. Muitas informações. A gente está na Terra, tudo fica passando até o Sol, a Lua, a noite, o dia, as estrelas. A gente está no centro. É uma questão de observação e tudo está girando em torno da gente. Eram informações que chegavam que corroboravam com a nossa grade, com o nosso paradigma, não é? Porque explicava tudo. Explicava por que o Sol nasce e se põe, a noite, a Lua, as estrelas, e tudo que você olhava para o céu está de acordo. Cada informação está de acordo com a grade. É isso que acontece. Mas começou a aparecer uns troços que não encaixava na grade. Isso é aquele corpo celeste, parece que não está acontecendo a mesma coisa com ele não, hein? Ele está fazendo uns movimentos estranhos, assim. Parece que não combina muito com a Terra ser o centro. As pessoas falam, não, para com isso, está maluco. Está sendo anticientífico. Está falando uma coisa que está contra já o consenso científico. A ciência é isso, a ciência nunca é estanque, né? Se a ciência fosse como as pessoas dizem, não, isso aqui é científico, você não pode mais falar sobre isso. Então a ciência acabava. Porque quem sempre disse que algo que era correto ontem, cientificamente, e que não é mais, é um cientista. O cientista não precisava mais estudar o universo se ele achasse que já está tudo definido, que é tudo estanque. Não, ele continua estudando, ele quer entender se realmente é assim. Na hora que ele achar que ele descobre dados que estão contrariando o paradigma, é aí que acontecem as revoluções científicas, não é? Então as pessoas diziam, é óbvio que tudo gira em torno de nós, e os dados iam chegando, até que disse que alguns corpos no espaço não se encaixavam na grade, mas as pessoas deixavam para lá, isso é estranho mesmo, mas deixa para lá, vamos continuar com a nossa grade que funciona, com o nosso paradigma, não é? Mas vai chegando mais dados que vão perturbando o paradigma. Então tem homens como Copérnico que começam a olhar e diz, olha, está errado, não dá para explicar o que está acontecendo com esse paradigma. O paradigma de que a Terra é o centro não está funcionando. Não está funcionando. Nós vamos ter que pensar, encontrar um paradigma que faça isso aqui fazer sentido. E aí alguém pensa assim, igual Copérnico, talvez as coisas não estejam girando em torno da Terra. Talvez a Terra é que esteja girando em torno de algo. Tem a impressão, Copérnico diz, que eu acho que está tudo girando em torno do Sol. Todo mundo está maluco, anticientífico. Todo mundo já sabe que tudo gira em torno da Terra. Isso já sabe há muito tempo. Todo mundo já sabe isso. Isso, cada byte que chega, a gente já sabe como acontece. Ele diz, não, vocês me desculpem, eu sei anticientífico, mas por tudo que eu estou vendo, as coisas não estão girando em torno da Terra. A Terra está girando em torno de algo. E é por isso que alguns corpos estão fazendo coisas contrárias ao que era para fazer. E quando você tenta esse novo paradigma, não, vamos pensar como se tudo girasse em torno do Sol, você descobre, cara, encaixa tudo. Realmente esse é o paradigma. Aquele estava errado. Assim acontecem revoluções científicas. Você vê que não é só mudou uma maneira de você, uma coisa, aquilo muda tudo. E todas as coisas se encaixam quando você coloca o Sol no centro e não a Terra, que era o seu antigo paradigma. Isso é como uma conversão. A conversão não é você pegar, continuar no paradigma que você sempre teve e encaixar o cristianismo. O cristianismo,
um encontro com Deus muda todos os paradigmas. Você achava como a alma funcionava, como o homem teria paz ou não. Você achava que aquilo ali, que a educação ia salvar o homem. Você acha que o homem ia encontrar equilíbrio e paz através do humanismo secular. Você achava que você não tinha uma explicação melhor. Esse teu paradigma, chegava um monte de dados contrários. O ser humano faz isso aí, mas cada vez está mais infeliz, cada vez está mais deprimido. Mas você pensava, não, mas contudo eu acho que esse paradigma está explicando. E ele diz que isso acontece basicamente porque estamos tão apegados aos nossos paradigmas, ou as nossas ideologias, que nós costumamos não aceitar as informações que chegam que contrariam ela. Como, por exemplo, acontece em várias explicações que o ser humano dá, tentando tirar Deus da vida, do que é certo, do que é errado, etc. Em vez de tentar trabalhar em tudo, deixando as informações moldar nosso pensamento, ele diz, não é assim que a gente funciona. A gente tenta usar todas as informações para confirmar o que a gente já acha, o que a gente já pensava antes. Então a gente vai pegar a história econômica de uma nação e a gente vai tentar confirmar o que a gente pensa. A gente não vai pegar e olhar aquilo objetivamente. A gente vai tentar, olha, eu já penso que é isso aqui o problema, que é essas coisas. Agora eu só vou pegar só coisa que encaixa com a minha ideia, com a minha ideologia. Eu não vou olhar realmente e deixar os fatos e as evidências conduzirem a minha mente. Como você pode... o evangelho é maravilhoso, ele não muda você em nada, porque você pensava e você vai encaixando o evangelho em você. O ser humano adora ouvir sermões que não o confronte. Por quê? Porque ele pode só encaixar num paradigma que ele já vive. Quando confronta ele e diz que algo que ele quer proteger está errado, ele não gosta. Ele não gosta do sermão, não gosta da verdade. Então você experimenta uma nova maneira de pensar, não é? E isso cria uma mudança geral, que é uma conversão, assim, sabe? Então Copérnico, que esse astrônomo, matemático incrível, polonês, não é? Ele desenvolveu a teoria heliocêntrica. Ele disse, não, vou ter que fazer outra teoria, essa teoria da Terra aí não funciona. Está explicando, mas começou a chegar informações erradas, e ele fez isso. E então a ciência toda teve que, olha, tudo que ele estava falando estava errado. Explicava algumas coisas, mas agora a gente vê que não funciona para tudo. E depois Kepler pegou as ideias de Copérnico, e então a gente pode dizer que nasceu a astronomia como a gente conhece. Antes não funcionava, porque o paradigma estava errado. Porque desde de Aristóteles, Ptolomeu, as maiores mentes falavam de tudo girando em torno da Terra. Então era difícil você desafiar o paradigma, porque você tinha por trás o quê? Você não sabe o que Aristóteles disse? Você não sabe o que Ptolomeu disse? Como é que você vai contrariar Aristóteles? Quem é você para falar outra coisa? Se Aristóteles falou que tudo gira em torno da Terra, Copérnico dizia, olha, eu não sou ninguém, mas não está funcionando, está errado, não gira em torno da Terra. E as pessoas tiveram, com tantos dados, tiveram que olhar e dizer, não gira mesmo. Incrível, Copérnico está certo, estava tudo errado antes. Então há uma mudança de paradigma. Agora as informações que chegam, eu não tento empurrar elas na minha ideia. Minhas próprias ideias mudaram completamente. Houve uma conversão aqui. Ele chama isso de o que faz as revoluções científicas, não é? E assim é com Deus. Geralmente algo entra em sua vida que é uma sarça ardente, como entrou na vida de Moisés, e ele não sabe explicar. O que é isso? Não posso explicar, não é? Isso está fora, o meu paradigma não consegue explicar isso, não é? Você já tem um conjunto de crenças e você não acredita em Deus, ou então você acredita em Deus da maneira que corrobore os seus pensamentos e não que os contradiga, não é? E você quer um Deus, eu diria, inconsequente, que não cause revoluções na sua vida, mas que ateste a sua vida, até que na tua vida entre algo que aquilo que você abraçou, você finalmente descobre que não funciona,
sabe? Você que dizia que com o humanismo secular ia encontrar paz, equilíbrio, enfrentar a morte, você começa a ver que aquilo não dá paz, não dá capacidade de enfrentar a morte, não dá paz para viver nem para morrer. E W.H. Auden, né, um grande poeta britânico do século passado, um dos mais famosos, ele disse que não acreditava em Deus, por exemplo. Esse era o paradigma dele. Mas ele disse que na Segunda Guerra Mundial ele começou a ver o que o nazismo estava fazendo. Ele é um intelectual, né, tal, poeta, e ele tinha lá o seu paradigma para interpretar tudo. Ele não conseguia interpretar aquilo. Ele disse: isso que o nazismo está fazendo, isso é um absurdo, está errado, isso é monstruoso. Mas aí ele pensou: olha, mas se isso é monstruoso, como é que eu vou explicar com o meu paradigma? Porque minha grade é que Deus não existe. Se Deus não existe, Auden disse, como é que eu posso dizer que eles estão errados? Eu só posso dizer que eu não gosto do que eles fazem, mas eles podem dizer que está certo. Eu também não tenho como dizer que eles estão errados, porque o meu paradigma não pode dizer que está errado. O meu paradigma, que é Deus não existe, diz que não existe certo e errado, porque não há algo acima de nós que defina o certo e errado. Que o certo é o que eu quero, o que eu acho certo, e eles acham isso certo, fazer o que eles estão fazendo. Eu não posso dizer que os nazistas estão errados com o paradigma que eu vivo. Então, Auden disse: eu não podia continuar sendo ateu, não podia, não é? Ou seja, chegou dados que ele finalmente disse: meu paradigma não consegue explicar. Eu sei que é mal, eu sei que é monstruoso, eu sei que está errado, mas o meu paradigma diz que não existe certo e errado. Então o meu paradigma está errado, porque existe, e isso é monstruoso. Tudo em nós, em cada ser humano, grita que aquilo é monstruoso, porque é. Então ele disse: olha, então você vê, houve uma revolução em Auden, em tudo que ele pensava, mesmo que ele tenha escrito isso como um grande pensador. E ele pensou: tem que existir um Deus, porque isso tem que estar errado mesmo. Porque se está errado, todo ser humano sabe que está errado. Até quem faz sabe que está errado, esconde, tenta justificar, porque está errado. Então Auden disse: eu tive que mudar meu paradigma. Eu não podia explicar a maldade ou dizer que aquilo era mal se o meu paradigma fosse que Deus não existe. Não faria sentido. Seria como aqueles dados que estavam chegando sobre o céu à nossa volta, que não combinavam mais com o paradigma de que tudo girava em torno da terra. Então ele questionou não pequenas coisas na sua vida, ele questionou a base da sua vida. Ele questionou o próprio paradigma com o qual ele interpretava tudo. Então, quando tira esse paradigma, tudo muda e há uma nova interpretação de todas as coisas, como aconteceu quando você finalmente diz: não, tudo gira em torno do Sol, tudo no nosso sistema. Então todas as coisas mudaram. E essa é a sarça, não é? Às vezes um cristão alguma coisa entra em sua vida e não é que você seja mais equilibrado, mais inteligente ou mais pensativo, não é? Algo entra como uma sarça ardente, algo que nada da sua grade ou do seu paradigma pode explicar. Se não aconteceu com alguém, essa pessoa nunca foi realmente regenerada. Se ela continua entendendo o ser humano, a sociedade, o seu coração, a sua alma, pelos paradigmas de antes: eu não sou feliz. Por que eu não sou feliz? Aí eu pego o pensamento que exclui Deus e tenta explicar felicidade, infelicidade, paz, não paz. Não há nenhuma mudança em mim real. Eu só pego o cristianismo e encaixo ele dentro do paradigma que eu já vivia. Não há uma revolução, que dirá um novo nascimento. Eu não sou uma nova criação. Não há nenhuma revolução, como a revolução científica. Não há nada, porque meu paradigma continua o mesmo. Eu só encaixo os dados do cristianismo que dá para encaixar e ignoro as informações que chegam, que é óbvio que não dá para encaixar no meu paradigma. Então essas coisas entram na sua vida, e como Auden fez, tudo mudou, porque ele teve que mudar o próprio paradigma que ele interpretava tudo. Deus não existe para o paradigma
é óbvio que Deus existe, ou então nada faz sentido lógico. E essa é a grade. A grade era aqueles pressupostos que eu já tinha, com o qual eu interpretava a vida. Então você, antes de ser uma nova criação de Deus, você tinha esses pressupostos. Como eu posso lidar com a vida? Como eu posso lidar com a morte? Como eu crio uma autoestima? Como eu encontro paz? Como eu encontro felicidade? Como eu encontro uma vida boa? Você tinha pressupostos. Eles não funcionavam. Mas você, como estava apegado ao seu paradigma, os dados que evidenciavam isso, olha, as pessoas falam muito isso, mas elas são cada vez mais infelizes. Olha, esse cara que está dando conselho sobre isso, ele também está infeliz, ele também não tem paz. Você ia jogando fora, e você achava, eu sei lidar com a vida, eu vou saber lidar com a morte. Eu, através desse pensamento aqui que esse cara aqui teve, eu vou saber lidar bem com a morte. Eu vou saber lidar com aquele drama. Até os dramas começam a entrar, você vê, não consigo lidar dessa forma. Essa forma não consegue lidar, na verdade, com nada disso. Há um desespero. Martyn Lloyd-Jones, eu já disse isso aqui, ele disse que foi exatamente uma mudança de paradigma assim na vida dele, que fez ele abandonar uma carreira médica extremamente encaminhada para ser um sucesso estrondoso, para ser um pastor numa igreja do interior do país de Gales. Ele diz que na década de 20 ele já estava no melhor hospital de Londres, sendo auxiliar de um médico que era o médico da família real, cirurgião e tal. E ele disse que esse cara, então, para ele, eu contei isso aqui, ele era o sonho dele. Eu quero ser ele. Se eu for ele, eu vou ser feliz. Se eu for ele, eu vou ser um sucesso. Se eu for ele, eu vou ter uma capacidade de enfrentar todas as coisas, porque eu vou ser um cara completo. Eu quero ser ele. E ele diz, olha, ele é brilhante, ele ganha uma fortuna, ele é famoso, ele é médico das pessoas mais importantes que tem. Eu vou ser ele, esse é o meu sonho. Quando eu for ele, tudo vai estar bem comigo. Quando eu for ele, eu vou saber lidar com a vida. Quando eu for ele, eu vou ter uma grande autoestima. Quando eu for ele, vai ser tudo. Mas esse médico, que era tudo para ele, tinha um romance com uma mulher, eu contei, e ela de repente morreu. De repente morreu. Foi uma grande tragédia. E Lloyd-Jones disse que estava lá no seu quarto, porque ele tinha os seus aposentos lá, as pessoas que trabalhavam nesse hospital mais importante. E ele disse que de repente esse médico bateu na porta dele, ele abriu a porta e era ele. Ele ficou meio assim, né? Porque ele veio fazer aqui no meu quarto, né? Eu sou só um aprendiz, eu sou só o cara, nunca ia dar essa bola para mim. E ele disse que o cara falou para ele assim, eu posso ficar aqui? Eu preciso ficar sozinho? Posso ficar aqui? Pode. Claro, deixou ele entrar. E ele disse que ele sentou em frente à lareira, estava frio, né? Sentou em frente à lareira e ficou olhando para o fogo. E Lloyd-Jones ficou de longe olhando. Ele ficou 3 horas olhando para o fogo, totalmente devastado, não tendo a menor capacidade de lidar com aquela tragédia. E Lloyd-Jones disse, ele não falou uma palavra, e nem eu, fiquei olhando de longe. Era como se eu não estivesse lá, ele diz. E Lloyd-Jones disse, eu vi uma pessoa vazia, ele não tinha nada, não havia dele recurso para lidar com a perda da sua mulher, não tinha. Ele ficou vazio, ele perdeu tudo, ele não tinha recursos, ele não tinha mais nada. A vida dele foi para o buraco. Tudo que ele tinha era um buraco, uma depressão sem fim. Ele não conseguia enfrentar realidades comuns da vida, que as pessoas que a gente ama morrem. E Lloyd-Jones disse que ele olhou para ele, olhando para o fogo da lareira, e de repente ele disse que ele viu a vaidade da grandeza humana. Ele disse, esse cara é o médico mais famoso, ele ganhou aquele dinheiro todo, ele está completamente desesperado,
deprimido, a vida dele acabou. Acabou. O que estava acontecendo ali na mente de Lloyd Jones, aquilo foi a sarça ardente. Aquilo não se encaixava. Ele achava, no paradigma que controlava a vida de Lloyd Jones, ele achava que ser aquele cara ia fazer dele tudo que ele queria ser. Ele ia ter uma grande autoestima, ia saber lidar com tudo, ia saber lidar com morte, com a perda, com tudo, porque ser aquele cara era tudo. Mas ele disse que naquele dia ele viu a vaidade daquilo tudo. Ele não sabe nada, ele não sabe lidar com a morte, ele não sabe lidar com nada. Ele não é um grande sucesso, ele é um cara completamente sem nada agora. Ele é uma casca vazia. É isso que eu quero ser. Esse é o paradigma da minha vida. Ser um cara como esse e não poder lidar quando quem eu amo morrer. Ser um cara como esse e ficar desesperado quando eu mesmo estiver indo para a morte. Ele não tem ninguém, ele não tem nada, ele não tem recursos. E Lloyd Jones disse que naquele dia ele decidiu: não é isso que eu quero ser. Esse paradigma não entrega nada. Então, contra o espanto da sua família, ele passou e aceitou pastorear uma igreja. Ele nunca fez seminário, né? Abandonar a carreira médica e ir lá para uma igreja pequena no interior lá, porque o seu paradigma de sucesso, do que da identidade, autoestima, havia mudado. Houve uma transformação. A gente pode dizer que aquele fato foi a sarça ardente na vida dele. Então Moisés podia não ter sido tocado pelo que está acontecendo aqui, não é? A hora voa, né? Ele podia dizer assim: não vou pensar muito não, a sarça está ali, mas eu tenho que levar essas ovelhas, eu tenho muita coisa para fazer, posso ficar pensando nessas coisas, não vou parar para olhar sarça nenhuma. Agora imagine se Moisés não tivesse parado, se ele tivesse só dado de homem e falado: não entendo isso, não sei o que a sarça não queima, sei lá por que isso está acontecendo, mas eu sou uma pessoa ocupada, não tenho tempo para ficar pensando essas coisas estranhas que acontecem. Deve ter alguma explicação lógica, eu que não sei qual é a explicação, mas deve ter alguma explicação para isso aí. Imagine se ele falasse: olha, eu sou pago, meu sogro me contratou para cuidar das ovelhas, não tem tempo de ficar no deserto pensando em arbusto que queima e não queima. Se ele tivesse feito isso, ele nunca teria ouvido Deus falar com ele, e ele nunca teria encontrado Deus, e Deus nunca teria falado com ele, e você não conheceria Moisés como conhece. Então você vê, se não houver uma mudança de paradigma que muda tudo, se você realmente é alguém que olha para esses bytes que chegam da nossa cultura infeliz, se você continua: não sei porque que todo mundo está fazendo certo, o humanismo secular maravilhoso, ninguém consegue ser feliz, todo mundo está deprimido, não sei porquê, mas deve ter alguma explicação, mas ainda está certo. Então você é uma pessoa que vai continuar nessa direção sem fim, como Moisés continuaria se ele não tivesse parado, ou tivesse dizendo: eu estou muito ocupado para pensar a respeito do que a sarça não queima. O chamado de Deus faz você parar, muda o paradigma, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com Moisés, e isso começa a expandir Deus. Então olhe para essa ideia de Deus se revelando através daquele fogo. Por que Deus se revelou através do fogo? Uma das razões é que ele, ao olhar para o fogo, Moisés, ele estava diante de algo que confrontava tudo que a mente dele podia pensar antes. A Bíblia diz coisas muito surpreendentes a respeito de Deus. Então, veja, a razão pela qual Moisés foi ver o mato queimando é porque era óbvio que aquele fogo era estranho. Ele não dependia do mato para ser seu combustível. Era um fogo que... essa é uma das razões por ele ser aqui uma manifestação, né, do Deus invisível, se manifestar dessa forma. Ele não precisa de algo para existir. O fogo precisa de um combustível, mas aquele fogo era estranho. Ele não precisava de nada para alimentá-lo, para mantê-lo. Ele queimaria para sempre, porque ele mesmo era a fonte da sua existência.
Não era o arbusto que ele estava usando como combustível, ele não estava usando. Portanto, o fogo não aumentou se ele tivesse mais arbusto e diminuiu se ele tivesse menos arbusto. Ele não consumiu o arbusto e apagou. Por quê? Porque aquele fogo não dependia de combustível, como normalmente o fogo. Mas esse fogo não estava numa relação de dependência, ele tinha o seu próprio poder de existir dentro dele. E não como todo fogo que existe, que a gente conhece, que depende de algo fora dele, que é o que ele vai usar como combustível. Simboliza o que Deus diz sobre si mesmo. Quando Moisés diz: bem, o que eu devo dizer quando eu chegar lá? Quem me enviou? Outra palavra, em outras palavras, diz assim: qual é o seu nome? O que Deus diz? Diz o que o fogo mostrava, não é? Eu sou quem eu sou. Você vai dizer para eles que eu sou, te enviou. Eu, totalmente independente, não preciso de nenhum combustível. A minha vida está em mim mesmo. Como Jesus diz, o Pai tem a vida em si mesmo. Não é? Ele é esse fogo que queima por Ele mesmo, eternamente. Nunca diminui, nem aumenta. Na verdade, é difícil traduzir o texto original, porque a palavra no hebraico é só o verbo para ser. Não é? Diga-lhes que o próprio ser te enviou. Não é? Então aqui está o que ele está dizendo: eu não dependo de nada, tudo depende de mim. É isso. Eu sou autossuficiente, eu tenho o poder de tudo que eu sou em mim mesmo. Toda a minha alegria flui de mim mesmo, toda a minha paz, a minha eternidade, o meu poder infinito, nada vem de outro lugar. Tudo está em mim mesmo. A minha vida eu tenho em mim mesmo. O meu poder vem de mim mesmo. Eu não tenho dependências, necessidade. A minha alegria vem de mim mesmo. Eu sou o Deus bendito eternamente. Todo gozo do que eu sou vem de mim mesmo, não vem de nenhum outro lugar. Tudo depende de mim, eu não dependo de nada. Quando a Bíblia diz que Deus não tem fim, é óbvio que não é tão difícil de a gente imaginar, mas quando diz que Ele não tem começo, para nós é difícil, mas é óbvio que ele não podia ter começo, porque quem começasse Deus seria então essa coisa que não dependia de mais nada. Então toda a existência tem a sua existência apenas em mim, ele está dizendo, e eu estou no coração de cada molécula, eu estou no coração de cada átomo do universo, eu estou no coração de cada coisa. Eu não dependo de nada do universo, mas tudo no universo, da coisa menor à maior, depende de mim. Eu estou segurando tudo junto. Eu que mantenho as coisas existindo. Hebreus 1 fala, nele tudo subsiste. Ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o Deus verdadeiro. Você vê, se esse Deus é verdadeiro, esse Deus verdadeiro é um paradigma totalmente novo, muda tudo. Todas as ideias que eu tenho sobre mim, e até ideias religiosas do que eu posso dar a esse Deus, são totalmente jogadas no lixo, porque essa grade mata tudo isso. Eu sou o fundamento do meu ser, eu sou o que eu sou. Jesus coloca isso em termos um pouco pessoais para nós: sem mim nada podeis fazer, nada, espiritual e de nenhuma outra forma. Sem mim você não pode nada. Aqui está o que nós estamos tentando firmar nesse momento. A gente podia falar muito a respeito disso. Esse é o nome de Deus, não é? Ou seja, todo mundo que diminui Deus, que faz Deus dependente de um ser humano, que pensa que Deus pode ser feliz ou não dependendo do que você faz, do que eu faço, nunca encontrou o Deus verdadeiro, não pode ter sido salvo por Ele. Quem encontrou qualquer Deus que em algum sentido dependa do ser humano, não encontrou o Deus verdadeiro. E quem encontrou um Deus que não é autossuficiente para me dar a sua paz, a sua alegria, não encontrou o Deus verdadeiro. Portanto, não pode ser realmente transformados por um Deus que não existe. Então, Moisés precisa ter uma compreensão ampla de Deus. Ele tinha uma visão de Deus antes, mas não era nada disso. Agora está conhecendo o verdadeiro Deus. E já quando as pessoas falam para mim que não são capazes de acreditar em Deus, eu digo: poxa, você não acredita, então me diga o que é difícil de acreditar em Deus. E elas começam sempre a descrever: bem, eu não posso acreditar num Deus que faça isso.
num Deus que faça aquilo. Muitas coisas que as pessoas dizem, eu digo, ótimo, você não pode acreditar num Deus assim, porque um Deus assim não existe mesmo. Você não acredita num Deus assim, nem assado, então esse Deus realmente não existe. Eu também não acredito nesse Deus que você está dizendo aí. E quase sempre as pessoas que não creem no plano de Deus, ou na soberania de Deus, ou na graça de Deus, os argumentos delas não encaixam com o que Deus revelou com eles mesmos, porque eles são reducionistas a respeito de Deus. Eles diminuem Deus, eles trazem Deus, como o Salmo 50 diz, vocês pensaram que eu era como vocês. Eles trazem Deus ao nível humano e diminuem Deus, reduzem Deus. Eles não encontram o Deus da sarça, né? A Bíblia está falando, Deus é este, mas Ele também é isso. Deus é isso, mas é também aquilo. Às vezes parece paradoxal, apesar de não haver nenhuma mudança. Quanto mais simples a sua compreensão de Deus, Deus é simples de uma maneira imensa, né? É uma doutrina que a gente não está tratando hoje. Mas quando você pensa de maneira simplória a respeito dele, mais rejeitável esse Deus é, não é? Eu posso ir tão longe para dizer que quanto mais rica e mais nuances você tem de Deus, mais difícil é rejeitá-lo, porque você não consegue explicar realmente as coisas sem aquela revelação. O que Moisés está recebendo é uma compreensão ampla de Deus, e você também receberá se você encontrou o verdadeiro Deus. E é por isso que o paradigma muda. Se você está se expandindo em sua compreensão de Deus, e Deus está sendo cada vez maior, mais glorioso, essa é uma evidência que você encontrou o Deus verdadeiro. Qualquer doutrina, você pode pegar qualquer doutrina, não é, que flui do humanismo e que pode ter qualquer nome, como arminianismo, diminui Deus, aumenta o homem. Não é o Deus verdadeiro. Você vê, não é o Deus que é uma chama que não depende de nada. É aquele Deus cheio de dependências. Ele é cheio de limitadores. E os homens são grandes limitadores desse Deus. É óbvio que a pessoa está se afastando do Deus, porque o Deus que ela compreende cada vez é menor e não maior. Então, a terceira coisa há um problema pessoal nosso. Se a gente voltar para o fogo, havia uma série de coisas que Deus estava chegando ao se manifestar como uma sarça aqui, nessa teofania, né? O fogo, ele é duas coisas, ele é bonito e assustador. Ele é brilhante, é atraente, mas é perigoso ao mesmo tempo, não é? Moisés disse, eis-me aqui. E Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é terra santa. Com isso Moisés na mesma hora escondeu o rosto, porque ele estava com medo de olhar para Deus. É óbvio. E a santidade de Deus é parte, né, inerente do seu próprio ser, e é o que faz Deus maravilhoso e perigoso. Como fogo para as criaturas e ainda mais para pecadores como nós. Quando a gente ouve que olha, eu quero um Deus amoroso, a gente ouve isso o tempo todo, né? Eu não quero um Deus perigoso, que eu vou me sentir ameaçado, né? Você está querendo dizer o seguinte, eu queria um fogo que fosse bonito, mas não queimasse. Você quer diminuir. Você vai ver que o mesmo Deus, o mesmo esplendor de Deus que no céu é a contemplação da sua glória e doçura, é a mesmo Deus, é o mesmo fogo que no inferno é o tormento. Não é diferente. Não há uma mudança em Deus no céu e no inferno. Há uma mudança em como as pessoas se relacionam com aquilo que Ele é. E a pessoa diz, eu acho que eu não gosto disso. Na verdade, é só a gente pensar um pouco, por que Deus é tão perigoso? Por que é que a santidade de Deus é tão terrível e maravilhosa? A gente podia falar muitas razões, mas duas razões. Em primeiro lugar, significa que Deus expõe cada um de nós através da sua perfeição. Você sabe como isso funciona? Sempre que você está na presença de algo incrível, de algum talento, aquilo tem uma absoluta beleza e ao mesmo tempo te ameaça.
Mesmo no ser humano. Isso faz com que aquele ser humano brilhante seja de uma maneira fogo, ou seja, ele seja atraente e perigoso, ele seja maravilhoso e horrível ou terrível ao mesmo tempo. Porque se você está diante de alguém que é muito melhor do que você pode achar, poxa, isso tem um aspecto maravilhoso, mas você sente perto dessa pessoa, as pessoas vão ver que eu sou má, ou eu sou medíocre. Aquilo é maravilhoso e aquilo te ameaça. E é só um outro ser humano. Você não quer estar perto de quem acentua as suas deficiências. Porque você não quer que as pessoas olhem para você junto com aquela pessoa. Porque você sente que tudo que é ruim em você se destaca perto daquilo que é bom nela. Então, por exemplo, se você você se sente assim: eu não sou feio, eu não sou uma pessoa feia, eu sou bonito. Ok, você pensa isso, você convive bem com isso, até você chegar perto de alguém que é 10 vezes mais bonito que você não gosta, porque você pensa: quando as pessoas olharem para mim perto dessa pessoa, elas vão achar que eu sou feio. Então essa pessoa realmente é bonita, mas ela é uma ameaça para mim. E a melhor coisa que você que se achava bonito é não ficar perto de pessoas bonitas demais, porque a beleza dela vai ressaltar que eu não sou bonito, na verdade, como eu dizia que sou. Então você às vezes é o melhor tocador de violão do seu bairro, você é ótimo ali, você fica ótimo. Aí você sai ali na Carioca e vê um cara tocando violão na estação. Aí tu pensa: caramba, esse cara tem um talento incrível. Ao mesmo tempo tu pensa que se o pessoal do meu bairro ver esse cara tocando, eles vão achar que eu sou péssimo no violão, né? Então eu não quero ficar perto dele. Se o cara fala assim: vem aqui tocar aqui o negócio, você pensa: não, vai aí, vai que eu estou vendo aqui, né? Você sabe que o talento dele é tão grande que todo mundo vai ver que você não é nada talentoso, que só as pessoas do teu bairro, porque comparavam você com aquele nicho pequeno, achavam. Então aquele cara ali é uma ameaça, não é? Por quê? Porque aquele cara que está tocando violão, o que ele faz é lindo, mas ao mesmo tempo é ameaçador. É ameaçador para a sua autoestima baseada em que você tocava bem, e você não vai se sentir muito bem. Você se acha muito inteligente, mas você não quer ficar perto de um cara que é genial, porque aí mandam você fazer junto com ele um teste, uma prova, aí ele vai tirar uma nota incrível, e aí a tua nota já não parece tão boa. Todo mundo te achava incrível, porque você vê, aquilo que ele é horrível e é maravilhoso. Bem, se isso é verdade sobre seres humanos ou criaturas, você diante de um querubim, imagine você diante da perfeição absoluta que é Deus. Tudo em você se esvai. É por isso que o Senhor Castor disse: olha, Aslan é bom, mas não é manso. Não é manso. Quando Isaías foi ver o santo e sublime, ele viu os anjos, ele olhou que estava enchendo o templo. O que ele disse? Ele era um dos melhores, ele era um profeta, ele era alguém incrível. Mas perto de Deus ele disse: ai de mim, eu vou perecer. Eu perto dos outros era um profeta, era um cara, mas perto de Deus, da visão de Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou digno da ira infinita. Você vê, Deus é maravilhoso, porque era maravilhoso ver a manifestação de Deus ali, em Cristo, mas ao mesmo tempo era devastador, porque a feiura nossa, que perto dos outros seres humanos não era, nem parecia, eu até parecia ser mais bonito, agora se mostrou uma feiura infinita, perto daquela beleza infinita. Então eles se chamam de quê? Eu sou imundo, eu sou sujo, eu sou contaminado, como todos os outros. Quando ele foi colocado diante da santidade infinita, não é? Então Deus é assim, porque na presença de Deus, tudo no qual você se orgulhava vira lixo. É por isso que Paulo diz: antes, para mim agora é esterco, era valioso, até eu ver Cristo. Quando eu vi Cristo e vi aquelas coisas, virou lixo, virou esterco, virou estrume.
porque aquilo parecia ter um valor até ser colocado diante de algo realmente valoroso, algo belo. Perto dessa beleza, aquilo não é nada. Isso é conversão. Você vê, Deus está se expandindo, se expandindo. Na presença do poder de Deus, quando você está na presença de um poder grande, você se sente fraco, você se sente forte, até chegar perto de um ser humano que é muito mais forte que você. Você pensa, eu sou fraco, esse cara é forte. Agora, quando você chega diante do Todo-Poderoso, você vê que você é a própria fraqueza. Na presença da beleza, você vê que você é a feiura. Se Deus é a beleza, então eu sou a feiura. Se Ele é a santidade, então eu sou a imundície. Você vê, a santidade de Deus é linda, mas é totalmente devastadora para mim. Na presença da luz, você não se achava, mas agora diante da luz de Deus, da luz que Deus é, você sente, eu sou a própria escuridão. Ele é bonito, mas é terrível. Isso aqui é traumático, porque Deus é perigoso, porque Ele é tão santo, tão perfeito e tão bonito, que Ele é terrível. Nada pode ser mais terrível. Quando você chegar perto dele, você vai ter um alto terremoto. Tudo no qual você confiava, tudo no qual você edificou a sua identidade, sua autoestima, desmorona. Não fica nada de pé. Todas as coisas que você dizia sobre si mesmo, eu não sou tão ruim, eu sou uma boa pessoa, eu sou alguém que faz coisas boas. Isso funcionava até você ver Deus. Quando você vê que Ele é a bondade, perto dele você é a maldade. Ele é a luz, eu sou a escuridão. Tudo que você pensava sobre você mesmo entra em colapso. Todas as suas justificações diante dos homens, não, eu posso ter erros, mas eu não sou como não sei quem. Então, todas essas coisas funcionavam até você chegar diante de Deus, e você não tem mais nenhuma autojustificação, você não tem mais o que dizer. Essa pessoa é horrível, aquela pessoa é horrível, aquela é horrível. Eu sou uma pessoa muito melhor. Então, você está sempre dando desculpa para si mesmo. Na presença de Deus é incrivelmente traumático. Ninguém no inferno terá uma desculpa. Ninguém naquele dia, sabe, é traumático, é psicologicamente devastador para toda a sua autoestima. Deus é perigoso, assim a sua perfeição expõe, mas Ele também é um Deus de bondade ativa. O que isso quer dizer? Você sabe a diferença entre a bondade ativa e a passiva? Eu estava lendo um estudo sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial. Eles se sentiam mal porque eles gostavam de muitos dos seus vizinhos, as pessoas que conviviam com eles, que eram judeus, que foram desaparecendo. Eles se sentiam mal, mas eles começaram a falar para eles mesmos, não, mas eles estão só num campo de recuperação, mas está tudo bem, não está acontecendo nada de muito grave. Eles tinham que racionalizar, porque eles viam as pessoas que eles conheciam, boas pessoas, bons vizinhos, bons amigos que iam sumindo, e eles não podiam, eles tinham que ficar contando uma história para eles que não era verdadeira, que eles sabiam que não era verdadeira. Eles tinham uma bondade no sentido de saber, isso está errado, isso não podia acontecer com essas pessoas, mas ao mesmo tempo eles tinham medo. Então eles, para não falar assim, não, só para me proteger, eu estou deixando essa maldade toda acontecer sem falar nada, eles falavam, não está acontecendo, não, daqui a pouco eles vão voltar, eles só foram retirados, porque é época de guerra, e o governo acha que eles são inimigos, então eles viram, então isso era uma bondade o que? Passiva, não é? Eles não disseram nada, eles não fizeram onda, porque eles estavam com medo. Como todos sabemos, a bondade passiva não é bondade coisa nenhuma, não é? A bondade ativa, e Deus é ativamente bom, ela age, ela não tolera o mal, não justifica o mal e não tenta substituir o mal por um bom pensamento. Deus então não tolera o pecado, não tolera o mal. O pecado que Ele não tolera é o pecado em você. Você descobre que esse Deus não é que Ele não tolera o pecado no seu vizinho, não tolera o pecado no diabo, não tolera o pecado naquela pessoa ruim que você conhece. Você descobre que Deus não tolera o pecado em você. Ele não tolera o pecado em nada. Ele não tolera o pecado nem quando o pecado está sobre o seu filho amado. Ele não tolera o pecado. Ele não vai agir diferente com o pecado quando o pecado estiver sobre Cristo. Não vai agir, porque Ele não tolera o pecado. Ele não tolera o pecado em você, não tolera o pecado quando é colocado simbolicamente em Cristo. Ele não tolera o pecado, não é? Esse é o terceiro ponto, é muito importante. Se você estiver indo e ter uma experiência verdadeira com Deus, que nos transforma,
você está realmente tendo contato com o Deus real. Você é totalmente afetado por isso. Os teus paradigmas mudam totalmente. Mas nós vivemos numa sociedade de tanto tempo de capitalismo, de consumo, né? A gente escolhe tudo. Nós podemos escolher o que queremos e rejeitar o que não queremos. E isso acaba gerando em nós uma ideia assim a respeito de Deus. A maior parte da igreja está lotada de pessoas que Deus é como no lugar de comida aquilo. Ela pega de Deus do que ela acha. Eu pego amor, eu pego isso aqui de Deus eu não pego. Ela acha que realmente ela pode escolher o que põe, o que não põe em Deus. Eu ouço pessoas dizerem: olha, eu gosto de pensar num Deus assim. Para mim Deus é alguém que faz isso, é um Deus que é amor aqui, que é aceitação. Para mim Deus não é isso aqui, Deus não tem aquilo lá. Então a pessoa não está vendo o óbvio, ela está criando um Deus. Ela não pode ser salvo por um Deus que ela criou. Ela não pode. Aí depois ela diz assim: mas eu não estou tendo a paz. Lógico que não, o Deus que você inventou não dá paz, ele não existe. Eu não consigo lidar com a tristeza. Não consegue mesmo. O Deus que você está tentando lidar com a tristeza, ele não existe, você inventou ele. É a sua mente. Ele não te contraria. Você é um cristão nominal. Você inventou um Cristo, você inventou um Deus. Você não é como Moisés, que encontrou o Deus verdadeiro. Como é que Deus vai ser de alguma ajuda para você quando estiver morrendo, se o Deus que você acredita é você que inventou? Como é que ele pode ser uma ajuda no dia da angústia profunda, se ele é você mesmo? Como é que ele pode lidar com a sua falta de paz, sua escuridão interior, se ele é uma coisa que você inventou? Ele não pode te ajudar. O que você inventa, o Deus que você inventa não pode te ajudar. Ele não existe. Não é espantoso que você não tenha essas coisas, porque é só você mesmo. Então como é que você vai ter certeza de que você está se aproximando desse Deus real, uma realidade espiritual real, um verdadeiro Deus, um Deus vivo? Como vai saber? Jonathan Edwards, ele dizia que a maioria dos atributos de Deus são atributos que você iria escolher estar nele, mas há atributos que você nunca escolheria. Então ele diz: olha, um Deus poderoso você ia querer, porque você é fraco, precisa de ajuda, e era bom então ter um Deus poderoso. Você vai dizer: isso aqui eu ponho em Deus. Um Deus misericordioso, eu quero um Deus misericordioso, porque eu sou uma pessoa cheia de falhas e erros, e eu preciso de alguém que me perdoa, que lide com isso. Mas ele diz: há um atributo que nenhum ser humano jamais escolheria, que é a santidade de Deus. A santidade não é nada a não ser um problema para nós. Um grande problema. Se você está começando a sentir esse Deus que você está tentando vir a enfrentar, se você começa a sentir que ele é santo, e que você agora então, diante da sua santidade, você vê que você não é uma pessoa boa, você é ruim, você não é luz, você é escuridão, você não é uma pessoa com coração generoso, você é a pessoa mais egoísta, e você não está não é alguém que possa esperar aceitação como você é. Você é um pecador, você precisa de perdão. Se você acredita num Deus que é santo, você nunca vai falar: eu acredito num Deus que nos acolhe, que nos aceita. Esse Deus você inventou. Se você conhece, ele diz, você nunca botaria a santidade, porque tudo que você espera como pecador para continuar sendo o que você é, não vai funcionar. Então você tem uma confiança num Deus que é falso. Mas se você vai para o Deus real, ele é santo, isso é um problema. E você precisa de algo então que só ele pode fazer, para você estar com o Deus real e ainda ter uma comunhão com ele, que é a graça surpreendente. E é assim que a gente vai encerrar. Então, o que pode permitir eu estar na presença de Deus? Moisés está pensando a respeito disso. Aqui, no verso 11 e 12 diz: mas quem sou eu para que tu me envies ao faraó? E Deus disse: eu estarei com você. Se você olhar o texto, Moisés não é tranquilizado aqui, não é? Espera um minuto, tu és santo. Ele está começando a ver quem ele é aos olhos de Deus. Deus está comigo não é algo bom, porque ele é maravilhoso e terrível. Ele começa a dizer: como no mundo eu posso estar com Deus, Deus pode estar comigo. E
Só se ele te transformar numa sarça. Você vê, ele está na sarça e ela não é consumida. O normal, Deus é um fogo consumidor, vai nos consumir. Não podemos estar com ele. Ele terá que fazer alguma coisa, como ele fez aquela sarça. Ele vai ter que nos transformar numa sarça, onde ele pode queimar, não depende de nós para nada, mas não nos consome. Então, Êxodo 33, Moisés na verdade pede a Deus se ele podia vir face a face, e Deus diz: você não pode, porque isso vai te matar. Bem, então como ele não está sendo consumido ali, se ele está diante de Deus na sarça? Não é? Porque Deus faz de quem a sua graça infinita é colocada, faz de cada um que realmente encontrou o Deus verdadeiro uma sarça. A única maneira que ele não consome, apesar de não receber nada dessa sarça. E no texto você vê a resposta. A Bíblia diz assim: Deus falou a Moisés no meio da sarça. Deus falou a Moisés no meio da sarça. Isso começa a se repetir. Mas quem está no meio da sarça realmente? A Bíblia diz assim no versículo 2. Isso é estranho, diz assim: o anjo do Senhor. Ele disse que o anjo do Senhor estava na sarça, mas em seguida ele diz que Deus está falando com ele. Ele disse que ele estava diante do anjo do Senhor, mas depois ele começa a dizer, tudo que é falado é como se Deus estivesse falando, e não um anjo. E é dessa forma que funciona. Há essa figura enigmática no Velho Testamento, chamado anjo do Senhor. Não é o anjo do Senhor, não é como Gabriel, ou como Miguel, ou como um serafim, ou como um querubim. Quando o anjo do Senhor se mostra, é sempre estranho, porque esse anjo do Senhor nunca fala como um anjo, como Gabriel, o Deus que eu sirvo, que eu estou diante dele. Não, ele sempre fala como se ele fosse Deus. E a Bíblia diz: olha, o anjo do Senhor disse a Abraão. Aí começa a dizer, aí quem começa a falar é Deus. O anjo do Senhor disse a Moisés. E a Bíblia aqui diz: o anjo do Senhor que estava na sarça. O anjo de Deus é que estava falando com Moisés. Mas ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Você vê? Ele começa a falar como Deus, mas disse que era o anjo do Senhor. Então há um cuidado. O anjo do Senhor aparece quando Deus sempre quer se aproximar de alguém, manifestar quem ele é sem destruí-lo. Há essa pessoa que é o anjo do Senhor, que é a expressão perfeita de Deus, mas Deus se revela sem destruir. E há esse argumento voltando o tempo todo, em todas essas teofanias e todas essas falas de Deus com Moisés, com Abraão. Por exemplo, Deus disse: a minha presença não vai com vocês para a terra, eu não vou. E Moisés diz: olha, se tu não vier, tua presença não vier, a gente não vai. Mas Deus diz: eu não vou, porque se eu for, vocês vão ser consumidos, vão ser destruídos. Mas Moisés diz: mas sem a tua presença a gente não vai. E Deus diz: se eu te for, você vai ser destruído. Então finalmente Deus diz: meu anjo vai com vocês. Ou seja, o anjo do Senhor vai. E Moisés diz: então nós vamos. Ou seja, o anjo do Senhor sempre é a manifestação de Deus, que não destrói por alguma razão. É o que faz de você uma sarça. Você tem um fogo que não consome. Então aqui está a verdade. O anjo do Senhor, ele se revela como uma acomodação, misericórdia de Deus, misericordiosa de Deus, que ele pode se relacionar conosco sem nós sermos destruídos. Então o anjo é como a divindade, o santo Deus, em sua sabedoria encontrou de se relacionar com seres humanos sem que eles fossem consumidos. É assim que Deus anda com Adão, mesmo antes do pecado, no paraíso, e em todos esses lugares. Então essa manifestação distinta, quem é esse? Que sempre é a maneira de Deus nos relacionar conosco em misericórdia, sem nos consumir, como fez com a arca, né? Deus consegue mostrar sua suprema misericórdia, e só pode ser
Então, Jesus pré-encarnado, a manifestação dele. Então, em João 8, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou o único que falou com Moisés na sarça. É isso que ele está dizendo. Eu sou o único que revelou, falou com Abraão. Ou seja, ele sempre foi a manifestação perfeita do Pai, num arranjo misericordioso pelo que ele faria para que Deus tivesse comunhão sem que fôssemos destruídos. Ou seja, o Filho sempre foi, não só depois que veio, a manifestação do Pai para tudo. Ele no templo, diante dos querubins, no céu, na terra, enfim, sempre. Então, você diz: bem, como é Jesus, o anjo do Senhor, como Jesus Cristo é a maneira que nós podemos estar na presença de Deus sem ser consumidos? Então, eu disse, e preciso acabar, que o fogo é terrível e belo. Na cruz você vê Deus como Deus é, terrível e belo, terrivelmente santo e misericordioso. Ele só pode ser isso nessa manifestação do seu Filho. Ele podia manifestar isso, a presença dele com Israel, sem destruí-lo, por causa do que seria feito. Então Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, já era essa revelação, eternamente ele é a revelação do Pai. Então pense em Deus. Deus, eu disse que essa era a pergunta da pessoa. Deus nunca muda. Há uma simplicidade em Deus que é um atributo que nós não podemos explicar agora, num sermão, rapidamente assim. Fica mais adequado para falar na internet, em lives, em vídeos. Pense em Deus como uma grande fogueira. Um fogo que queima por toda a eternidade, a uma temperatura infinitamente alta. Esse fogo nunca muda, mas às vezes as coisas ele parece estar mudando pelo que está acontecendo. Se você está diante de uma fogueira tão poderosa e grande assim, se você está perto dela, ela te consome. Se você se afasta, você sente menos o seu calor. Mas porque o fogo mudou? Porque ele está menos? Não. À medida que você muda em relação ao fogo, as coisas mudam, mas o fogo mesmo não muda nunca. Ele está sempre sendo o que ele é. A fogueira não muda, mas quanto mais perto, mais calor você sente. Quanto mais distante, menos calor. Não porque a fogueira muda, mas porque você muda. A sua localização, estamos falando do fogo físico, né, como uma metáfora. A sua localização no espaço está mudando. Ele não muda, mas as coisas mudam para você. E você pode pensar que à medida que ele não te queima é porque ele mudou, se tornou mais frio. É ridículo, ele não muda, ele é o mesmo. Quanto mais longe, mais fresco. Deus é fogo, você está mais perto ou mais distante a cada dever, a cada pensamento, a cada ação, a cada intenção. O calor do fogo nunca muda. Deus sempre consome o pecado. A sua santidade infinita. Isso nunca muda. Não muda para Josemar, para você. Você descobre que a relação de Deus com o pecado é a mesma em qualquer um. Mesmo, como eu disse, quando ela está em Cristo. Ele não muda. Deus é incapaz de ser movido para algo fora de si mesmo. Ele é incapaz de se relacionar com o pecado de uma outra forma. Ele é um fogo consumidor. Ele é o fogo constantemente presente. Deus tem toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança em si mesmo para sempre. Ele odeia o pecado e o fogo é quente contra ele e o consome. Essa é a sua essência. Quando você está em seus pecados, você está próximo desse fogo e ele consome. Imagine então uma essência divina simples, unificada, ininterrupta, eternamente contra o pecado. Esse fogo é, praticamente falando, uma ideia assustadora de se pensar. Deus está firmemente contra o pecado de todas as maneiras, com toda a sua infinitude, e as pessoas na eternidade estão perto desse fogo, diante dele, e não há nada entre elas e ele. O relacionamento do crente é de amor e bem-aventurança, porque eles têm essa cobertura de Cristo, que faz eles se aproximarem do fogo. O fogo não muda. O mesmo fogo que está consumindo o pecado
que é a destruição, que consome o pecado, é o mesmo fogo ainda. Mas como eu estou em Cristo, eu me aproximo desse fogo e tenho calor suficiente, tão maravilhoso quanto uma lareira num dia frio. É maravilhoso. O fogo não mudou. Eu estou em Cristo, eu estou fora de Cristo. O fogo mesmo, o mesmo que está dando alegria eterna no céu, é o que está consumindo no inferno. É o mesmo fogo. Deus não mudou. Deus não é diferente no céu e no inferno. É como você está relacionado ao fogo. Está da cobertura que faz esse fogo, em vez de me destruir, ser o fogo aconchegante e eu ver a beleza infinita dele, sem ser consumido. Ou se eu não tenho essa cobertura e esse fogo me consome. Você vê, Deus é exatamente igual no céu e no inferno. Deus não é alguém que de manhã está muito feliz porque as coisas estão indo bem e de tarde ele está irado. Não, porque o que nós chamamos de ira e do amor se manifestando de Deus é o mesmo fogo. Quando o homem está em comunhão com ele em Cristo, esse fogo aquece a alma. Quando o homem não está, esse fogo consome o homem. Mas Deus mesmo não mudou. Ele não sai de estar feliz com Josemar e está irado porque ele está mudando. Não, à medida, se a minha comunhão em Cristo, a minha união com ele nunca pode ser rompida se eu nasci de novo, mas se a minha comunhão está abalada, esse fogo eu começo a ter uma relação com ele não aconchegante, apesar de ainda estar livre de ser consumido. Mas ele não muda. Você vê a ideia de que Deus pode estar mais feliz de manhã comigo do que de tarde, achando que algo nele, agora porque eu fiz, Deus não está tão feliz. Deus é eternamente feliz. Essa é seu ser, sua essência. É esse fogo sem fim, queimando em prazer e delícias. Agora, esse fogo que queima em prazer e delícias pode me destruir. Quando acontece isso de ele me destruir ali, ou destruir aquelas pessoas, ou as pessoas que estão no inferno agora, ele não está mudando. Ele está sendo só o que ele sempre é. É a maneira como você se relaciona com ele que está determinando coisas que parecem diferentes. Ele mesmo está sempre o mesmo, sempre santo, sempre perfeito, sempre feliz, sempre em paz, sempre belo. O fogo não muda. Ou seja, a natureza santa de Deus não muda, mas o relacionamento das pessoas ou dos seres com esse Deus muda. E quando essa relação muda, você acha que Deus aqui, a gente vai dizer, para explicar essa relação aqui, que aqui a ira está se manifestando, aí o amor está se manifestando. Você acha que alguma coisa nele mudou, mas nada nele mudou. Ele não saiu. Agora, porque quando a gente está irado, a gente não está cheio de amor e deleite, porque a gente não é um ser simples, não é? Mas Deus, você vê, quando a gente diz Deus está irado aqui, ele não está menos feliz e pleno do que estava antes de estar manifestando a sua ira aqui. Aquilo é como aquela coisa está se relacionando com ele, que é sempre o mesmo. Aqui, o fogo da sua santidade, porque eu estou em Cristo, sob essa cobertura maravilhosa, está aquecendo a minha alma em prazer. Ali está devorando, mas o fogo não mudou. Deus não muda. Deus sempre é bendito eternamente, está sempre em paz, cheio de gozo e alegria. Como você relaciona com ele? Ira. Como você relaciona com ele? Amor, deleite, horror. Mas ele mesmo não muda. Ele é sempre o mesmo. Ele é sempre igual. O nosso Deus é um fogo consumidor. Essas palavras do Senhor falou a toda a vossa congregação no monte do meio do fogo. Deuteronômio 5:22. É o que ele é. Mas igualmente você pergunta, como Deus me ama então? Ele realmente me ama? Deus é amor, como está em 1 João 4:8-16, como a pessoa disse. Mas para que Deus esteja em algum tipo de relação amorosa com a igreja, com a aliança, não é? Na aliança, essa relação com você não requer alguma forma de mudança em Deus? É óbvio que não, não é? Deus não está mudando em relação a mim, eu é que fui mudado em relação a Ele. Você precisa mudar. Então, pela graça, a aliança me deu arrependimento, fé, e eu vou sendo mudado. E aí escondido em Cristo. Aí aquele fogo que está consumindo, que é consumidor, que eu sentia já ecos dele como ira, agora estão se formando o quê? Deleite, amor, paz com ele,
comunhão com Ele através de Cristo. Isso parece que Deus mudou, Ele está virado comigo, agora Ele não está mais. O fato é que Ele não mudou. Eu, naquele tipo de relação que eu estava sem Cristo, estava perto dEle, conhecendo o resultado que esse fogo que não muda gera em quem está naquela situação, que você vai descrever como ira. Mas Ele mesmo não mudou do Zemar antes de se converter para o Zemar que se converte. Eu é que fui mudado em relação a Ele. Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. É um decreto eterno que nunca muda, porque Deus não muda. Como então você experimenta a verdade que Deus te ama? Você é colocado em Cristo, e aquele fogo devorador se torna um fogo aquecedor da alma. E você pode ver a beleza do fogo sem ser consumido. Você virou uma sarça. Ele não precisa de você para nada, mas Ele não te consome, só porque você está em Cristo. Mas esse fogo agora, que para você é céu, para quem está fora de Cristo é um inferno. É por isso que as chamas do inferno são o fogo que nunca se apaga, porque isso é o próprio Deus, é o próprio ser de Deus, é a sua própria santidade. O que acontece em Deus quando você peca e depois se arrepende e volta a estar em comunhão restaurada? Ele fica mais alegre? Ele estava triste de manhã porque Zemar pecou, então estava triste, e agora ele está mais feliz do que estava feliz de manhã porque agora Zemar se arrependeu? É óbvio que não. Ele é eternamente o mesmo, aquele fogo santo que se relaciona com o pecado daquela forma. Agora, eu, quando perco a minha percepção de Cristo, começo a sentir isso como condenação. Ainda que eu esteja em Cristo, e um verdadeiro filho de Deus sempre vai ser restaurado, mas vai sentir assim. Eu é que mudei da manhã para o dia. Agora no dia, as coisas mudaram, o Espírito opera um verdadeiro arrependimento. Eu estou com a minha comunhão com Cristo reacesa, apesar da união nunca ter sido rompida. Agora eu sinto Deus como a paz da minha alma, e não como o tormento da minha consciência. Mas Ele mesmo não está mais feliz agora, e estava mais triste de manhã, porque eu, Josemar, tinha pecado. Ele não depende de mim para ser feliz. A alegria de Deus nunca muda, não importa o que aconteça no mundo, mas tudo muda com os seres que se relacionam com Ele, dependendo de como elas estão. Estão em Cristo, estão fora de Cristo? Estão em Cristo, mas quebraram a comunhão com Cristo. Ele faz isso com você toda vez que você cai em desfavor com Deus, ou seja, Ele perde a alegria, fica triste, e considera toda a maldade que o mundo faz a cada segundo, em todo mundo, o tempo todo. Então como é que Deus ia estar oscilando aqui, de raiva ali, alegria ali, gozo aqui, desprazer ali? Ridículo, era impossível. Ele nunca muda, é aquele fogo que nunca muda. Em relação àqueles que estão fazendo aquilo, está se manifestando como ira esse fogo, porque não há nenhuma cobertura, é o pecado, e o pecado é consumido. Já experimenta isso, vai experimentar isso infinitamente, eternamente. Ele não está com um monte de sentimentos confusos, alegria, tristeza, horror, ira, gozo. Não, Ele sempre é o Deus que tem paz em si mesmo, gozo em si mesmo, alegria em si mesmo. Não está mais alegre, não vai estar mais alegre quando tudo for consumado do que Ele é hoje, mas feliz. Ele é o Deus eternamente feliz. A mudança nunca está em Deus. Deus é um fogo consumidor e vai ser para sempre no inferno, e só não vai nos consumir na eternidade, porque estamos em Cristo. E em Cristo, esse fogo, esse ser de Deus, sempre se manifesta o quê? Em gozo, em alegria, em satisfação. Então você ali experimentará esse Deus que é um fogo dessa forma. Mas Ele mesmo não muda no inferno nem no céu. É a mesma manifestação que você, dependendo da onde você está, em Cristo, fora de Cristo, você vai experimentar isso de maneiras diferentes, mas não porque Ele mude. Então o fogo e seu calor não mudam. No entanto, em relação a Deus, há uma dimensão real de consequências, de uma forma ou de outra. Na eternidade, isso é relacional de uma maneira mais clara. No inferno, as pessoas sentem o fogo. No céu, elas sentem o aquecer maravilhoso da bem-aventurança. Mas não é porque o fogo mudou do inferno e no céu, é o mesmo. É porque eu estou em Cristo. A proximidade
desses passos em relação ao fogo que alguém tem, e onde ele está, é onde está a mudança. Deus não muda em seu ser, porque a Bíblia está cheia dessa teologia profunda a respeito de Deus, porque você precisa conhecer o Deus verdadeiro, como Moisés conheceu. E se você conhecer, você vê, a tua visão de Deus é cada vez maior, tua grade, paradigma muda, como você se vê, como vê sua alma, como vê o mundo, como vê o que traz satisfação, o que traz paz e tormento. O mesmo fogo, o mesmo Deus. Ele é tão terrivelmente santo, que Cristo tinha que morrer, para que eu experimentasse esse fogo, não como algo que me consumisse, porque consumiu Cristo. Agora eu estou em Cristo e posso desfrutar desse mesmo fogo, como um fogo aconchegante de gozo, paz, alegria e o aquecer infinito da alma. Enquanto outros estão experimentando essa mesmo ser, essa mesma essência do que Deus é, como um fogo consumidor no inferno. Deus é ativamente bom. Deus tem que castigar o pecado. O pecado não pode ser apenas, ele não pode desculpar como você desculpa alguém que fez alguma coisa a você. Ele é tão terrivelmente santo, não é, que ele tem que ter um arranjo misericordioso, mesmo na velha aliança, já apontando para o que ele faria no futuro. Moisés não sabia como, mas era como Deus poderia se relacionar com eles: o anjo do Senhor. Então, se você quiser conhecer a beleza arrebatadora de Deus, que é o fogo consumidor, um Deus que é tão sagrado, que você tem um problema infinito por estar diante dele, ele resolveu. Você não cria um Deus. Esse Deus, ele é cada vez maior. Como Aslan disse para Lúcia, quando ela disse: Aslan, você está maior, ele disse: não estou. Deus não muda, mas ele disse: Aslan, para passar esse conceito para Lúcia: você cresceu, e quanto mais você crescer, você vai me ver maior, mas eu mesmo não estou maior. Deus não muda. Quando a gente vê Deus cada vez maior, é porque nós estamos mudando, estamos sendo mudados, estamos sendo transformados. Quando a gente tem mais gozo e paz, Deus não mudou. Ele não é mais paz hoje do que era ontem. Eu é que estou sendo mudado de um grau de glória para outro grau de glória. Moisés saiu completamente transformado. É isso que conhecer esse Deus faz. Ele antes conhecia de ouvir falar, mas agora Moisés não sabia como Deus faria essas coisas. Mas 2 Pedro 1,3 diz que os cristãos têm sido feitos participantes da natureza divina em Cristo. É só por isso que o fogo, o mesmo que consome no inferno, não me consome. Eu ainda continuo não acrescentando nada de Deus, eu sou a sarça. Eu não sou um combustível para a felicidade de Deus, mas Ele, em Cristo, encontrou uma maneira de eu me relacionar com esse fogo que é consumidor. Fora de Cristo é consumidor do inferno e é aquecimento de paz no céu, mas o fogo é o mesmo. Deus não é diferente no céu ou no inferno. Nós podemos ver a beleza da sua glória. Então você se torna uma sarça ardente para sempre. Você vai ter a beleza do fogo sem ser consumido por causa de Cristo. Só quem conheceu esse Deus realmente conheceu o Deus verdadeiro, e para sempre vai poder habitar com as labaredas eternas. Todos vão, mas fora de Cristo, essas labaredas são um inferno. Em Cristo, elas são o céu. Vamos ficar de pé.